Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente começa a estudar o conceito de eletrostática. A eletrostática nada mais é do que o estudo de carga elétrica que não se move, que está em repouso. A gente estuda as cargas elétricas, estuda a interação entre uma e outra e estuda também os processos relacionados a ela. Os processos que vieram a um corpo possuir carga elétrica e assim por diante. Quando a gente fala sobre carga, a gente representa carga elétrica pela letra Q. E a unidade de medida relacionada a essa carga elétrica é o Coulomb, que a gente representa pela letra C. Então, se eu falo, por exemplo, que um objeto tem carga elétrica de 40, eu falo 40 Coulomb, que é a unidade de medida, ok? Bom, mas da onde que se inicia essa ideia de carga elétrica? Se inicia da própria constituição do corpo. Todo corpo ele é composto por átomos. E o átomo ele possui partículas em seu núcleo chamadas de prótons e nêutrons. Os prótons, eles possuem carga elétrica também de sinal positivo e os nêutrons não possuem carga elétrica. A gente fala que sua carga é nula. Em volta desse núcleo existe uma região chamada de eletrosfera. Na eletrosfera tem outro tipo de partícula, os elétrons. E os elétrons, eles possuem carga elétrica de sinal negativo, ok? Como os corpos são constituídos de átomos e os átomos possuem esses três tipos de partícula, daí vem a ideia de carga elétrica. Porque se caso um corpo ele possui o número de prótons igual ao número de elétrons, prótons a gente representa pela letra P e elétrons a gente representa pela letra E com expoente negativo, tá? Então, se um corpo ele possui um número de prótons igual ao número de elétrons, a gente diz que esse corpo não tem carga elétrica. E se ele não tem carga elétrica, é porque ele é um corpo neutro. Mas se caso esse corpo ele tem o número de prótons diferente do número de elétrons, eu digo que esse corpo ele tem carga elétrica ou seja, ele tem carga elétrica e ele está eletrizado. Só que aí tem um detalhe. Ele pode estar eletrizado positivamente, positivamente, ou eletrizado negativamente. E aí, a diferença entre prótons e elétrons que vai dizer se um corpo é positivo ou negativo. Como assim? Bom, eu falei para vocês que prótons representa cargas elétricas que possuem sinal positivo, enquanto que elétrons são cargas elétricas que possuem sinal negativo. Se um corpo ele está eletrizado positivamente, significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Agora, quando ele está eletrizado negativamente, significa que ele tem menos prótons do que elétrons, ou seja, ele tem mais elétrons do que prótons, certo? E aí, o que que acontece? Como os prótons e nêutrons estão no núcleo, e para eu tirar ou colocar um próton no núcleo é muito difícil, porque exige muito gasto de energia. Se exige muito gasto de energia, é possível fazer esse procedimento de retirar ou colocar prótons em um átomo, em um corpo, só através de laboratório.
E aí, como aqui a gente está estudando o simples fato de esfregar um corpo em outro, ele adquire carga elétrica. Como a gente está estudando coisas simples, não em laboratório, então a gente diz que se um corpo ele está eletrizado positivamente, significa que ele perdeu elétrons. Porque como tem mais prótons do que elétrons, então foi porque ele perdeu elétrons. Agora, se ele está eletrizado negativamente, é porque ele tem mais elétrons do que prótons. Mas se ele tem mais elétrons do que prótons, é porque ele ganhou elétrons. E essa é a ideia principal. E outra coisa, se ele é positivo, é porque ele tem carga elétrica positiva. Se ele é negativo, é porque ele tem carga elétrica negativa. Ok? Essa ideia de perder ou ganhou seria da seguinte maneira. Olha só, eu tenho um corpo que inicialmente ele está neutro. Se ele está neutro, significa que a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons. Que nem eu estou desenhando aqui para vocês, ó. Eu tenho 2 prótons e 2 elétrons. Como não existe ninguém em excesso, então ele está neutro. Se ele está neutro, a carga elétrica é nula, certo? Aí vamos supor que aconteceu algum processo, vamos supor, esse corpo esfregou em outro. E aí, com isso, a quantidade de prótons ficou diferente da quantidade de elétrons. Vamos supor agora que ele está com 2 prótons ainda, e agora ele tem somente um elétron. Se ele tem somente um elétron e antes ele tinha 2, significa que ele perdeu um elétron. Então, aqui ele tem mais prótons do que elétrons, então a sua carga elétrica é positiva, ou seja, a sua carga elétrica ela é maior do que zero, ok? Agora a gente poderia também pensar o seguinte: vamos supor que esse corpo inicialmente era assim, mas no entanto, por um determinado processo, agora ele tem 3 elétrons. Antes ele tinha 2, agora ele tem 3. Se agora ele tem 3, isso foi porque ele recebeu, ou seja, ele ganhou 2 elétrons. Opa, ele ganhou um elétron, né? Porque deixa eu até desenhar que fica mais fácil de visualizar. Olha só, ele tinha 2 elétrons e 2 prótons. Agora ele tem um elétron a mais, que é esse aqui que eu representei de azul. Se ele tem um elétron a mais, foi porque ele ganhou um elétron, ficando com uma carga elétrica negativa. Ok? Então, essa é a ideia que eu falei agora mesmo. E se ele ficou com carga elétrica negativa, é porque ele se eletrizou, ele está eletrizado negativamente. E quando ele ficou com carga elétrica positiva, é porque ele se eletrizou positivamente, ficando com carga positiva, ok? Só que não basta eu dizer que uma carga é positiva e uma carga é negativa. Então, por isso é que a gente calcula através de fórmula, o valor da carga elétrica. Uma carga elétrica, ela é calculada dessa maneira aqui, em que carga é igual a N vezes Z. N simboliza a quantidade de partículas em excesso. E aí, se eu quero calcular essa quantidade de partículas em excesso, é só eu pegar o número de prótons e subtrair do número de elétrons. Esse é o valor do N. Agora, esse valor do E aqui simboliza carga elementar. É a carga de uma só partícula. Olha só, a carga de uma só partícula ela tem um valor e vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando eu falo, por exemplo, da carga elétrica de um elétron,
Se eu estou falando sobre um elétron, então N vale 1. 1, no caso, negativo, porque é elétron em excesso. E o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga elétrica de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Agora, quando eu falo sobre a carga elétrica de um próton, pegando a mesma ideia, que eu tenho um próton somente, então a carga elétrica de um próton é 1,6 vezes 10 vezes menos 19 coulombs, ok? Isso para uma partícula, né? Um elétron e um próton. Aqui a gente vai trabalhar com um corpo, que tem vários prótons e vários elétrons. Então, por isso que eu faço a subtração entre prótons e elétrons, e dessa subtração eu multiplico pela carga elementar, encontrando dessa forma o valor da carga elétrica, ok? Então, vamos passar para o exercício. Bom, com isso explicado, eu trouxe alguns exercícios para a gente praticar. Olha só, eu quero calcular a carga elétrica de um corpo em cada caso. Então, na letra A, eu tenho um corpo com 12 prótons e 8 elétrons. Então, observa que ele está com um excesso de prótons. Eu tenho bem mais prótons do que elétrons. Então, se eu vou calcular a carga elétrica... Ixi, deixa eu aqui. Se eu vou calcular a carga elétrica desse corpo, eu vou fazer N, que é a quantidade de partículas em excesso, vezes a carga elementar. O valor do N nada mais é do que pegar o número de prótons e subtrair do número de elétrons. 12 menos 8, que no caso é 4. Então, se eu quero calcular a carga elétrica, eu vou lá, ó. N vale 4 e o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembrando que 1,6 vezes 10 a menos 19 é um tipo de notação científica. Se eu vou multiplicar um número por uma notação científica, basta eu pegar o número e multiplicar pelo número da notação. Então, eu faço 4 vezes 1,6 e depois copio a potência de 10. Então, ficou o seguinte, ó. 4 vezes 1,6 dá 6,4. Então, ficou 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? A mesma coisa eu faço para os próximos exercícios. Olha só, letra B, ele quer saber a carga elétrica de um corpo que tem 18 prótons e 20 elétrons. Olha, tem diferença na quantidade de partículas. Então, esse corpo tem carga. Aí eu vou fazer, ó. Quanto eu tenho? 2 elétrons a mais do que prótons, né? Então, seria o valor do N seria menos 2. Mas aí, se você ficar em dúvida, faz a subtração, ó. 18 prótons menos 20 elétrons. 18 menos 20 dá menos 2. Mais uma vez, por que que deu menos 2? Porque eu tenho mais elétrons do que prótons. Então, menos 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu multiplico isso aqui, vai ficar o menos 2 vezes 1,6 dá menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fechou. Ok? Letra C. Na letra C, eu tenho 10 prótons e 10 elétrons. Tá vendo que a quantidade de prótons e elétrons é a mesma? Nesse caso, não existe partícula em excesso. Então, eu digo que o corpo está neutro, ou seja, a carga elétrica desse corpo é zero, ok? Em seguida, ó, continuando, letra D e letra E. Na letra D,
ele fala que o corpo inicialmente está neutro, ou seja, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, e ele perde 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, significa que agora ele tem 2 prótons em excesso. Consegue visualizar isso? Se não consegue visualizar, desenha. Fica fácil, olha só. Imagina o corpo, ele está neutro. Se ele está neutro, então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aí ele perde 2 elétrons. Então, antes, ó, eu tinha 3 prótons, continuo tendo. E antes eu tinha 3 elétrons. Só que se eu perdi 2 elétrons, agora eu só tenho 1 elétron ali naquele corpo. Aí, olha só, esse próton anula com esse elétron. Então, olha só quem está em excesso. 2 prótons. Então, quando eu perco 2 elétrons, significa que eu tenho 2 prótons em excesso. Então, o valor do meu N é 2 positivo, e a carga nada mais é do que fazer 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que nada mais é do que 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Letra E. Ele está inicialmente neutro e ganha 2 elétrons. Se ele estava neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, então ele ficou com 2 elétrons em excesso. Então, o valor do N seria 2 negativo, ok? Porque são 2 elétrons em excesso. Tem que colocar o sinal. E aí, no caso, faz a mesma coisa. Menos 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui deu menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Letra F. É um pouquinho diferente, mas não nem tanto, porque aqui a quantidade de prótons e elétrons está escrita em notação científica, mas não precisa apavorar. Olha só, N nada mais é do que pegar a quantidade de prótons, que é 5 vezes 10 a 19, e subtrair da quantidade de elétrons, que é 4 vezes 10 a 19. Aqui eu tenho uma subtração de notação científica. E essa notação científica tem a mesma base e o mesmo expoente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso segurar esse 10 a 19 no cantinho e só fazer a subtração dos números. Ó, 5 menos 4 dá 1, então a resposta é 1 vezes 10 a 19. Sabendo disso, você consegue calcular a carga elétrica, que nada mais é do que o número de partículas em excesso, que é 1 vezes 10 a 19, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, como vai ficar? 1 vezes 1,6 dá 1,6 vezes 10. Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. A potência vale 10, né? Então, eu conservei a base e somo os expoentes. No caso, os expoentes é 19 e menos 19. Quando eu somo isso, ó, 19 mais menos 19, vai ficar, ó, 19, mais com menos dá menos. Então, 19 menos 19 dá zero. Então, fica 10 elevado a zero. Vocês devem ter visto já que todo número elevado a zero é 1. Então, isso aqui vale 1. 1,6 vezes 1 equivale a 1,6 coulombs, ok? Então, observa que vocês têm que relembrar o conceito de notação científica, tá? Isso é muito importante. Letra G. Olha só, um corpo inicialmente neutro, ele perde 5 vezes 10 a 13 elétrons. Se ele perde essa quantidade de elétrons, significa que ele ficou com essa quantidade de prótons em excesso. Se não entender, pensa somente no número.
Se eu perco 5 elétrons, significa que eu estou com 5 prótons em excesso. Ok? É a mesma coisa. Então, ó, o N seria 5 vezes 10 a 13 positivo. E para calcular a carga elétrica vai ser 5 vezes 10 a 13 vezes carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Então vai ficar, ó. Aqui eu tenho multiplicação de potências novamente. Então, eu multiplico os números, 5 vezes 1,6, que dá 8. E as potências, como são potências de mesma base, as duas são 10, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou fazer 13 mais menos 19. Então, vai ficar 13, positivo com negativo, negativo. 13 menos 19 dá menos 6. Então, elevado a menos 6 coulombs. E fechou. Certo? Ok, então. Bom, é isso. E aí, só para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês essa número 2. Olha só, na número 2, ele diz o seguinte: a carga de um corpo é 3,2 vezes 10 a menos 6. A carga, ok? Então, o valor da carga, ou seja, do Q, é isso aqui. E a carga elementar, ele deu. E lembrando que esse valor é fixo, ele não muda. Determine a quantidade e o tipo de partículas em excesso. Bom, se ele quer a quantidade, então ele quer saber o N. E se ele quer saber o tipo, ele quer saber se é prótons ou elétrons. Então, vamos olhar. Ó. O N, eu calculo simplesmente pela fórmula. Olha só, a gente viu que carga é igual a N vezes E. Se eu quero saber o valor do N, basta passar o E dividindo. Então, N nada mais é do que carga elétrica dividido pela carga elementar, certo? Então, ó, vai ficar o seguinte. Tá? Ó, nada mais é do que N igual. A carga vale menos 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido pelo E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui eu tenho divisão de notação científica. É só tomar cuidado, olha só. Deixa eu... Se é divisão, eu vou dividir os números, que no caso é 3,2 e 1,6. Quando eu faço menos 3,2 dividido por 1,6, vai dar menos 2. Agora aqui a potência, as duas têm base 10. Então eu conservo a base. E como é divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então eu vou fazer menos 6 menos o expoente de baixo, que é menos 19. Então, vai ficar menos 6, menos com menos dá mais. Menos 6 mais 19 dá 13 positivo. Então, esse é o valor do N. Lembrando, como é um número não precisa de unidade de medida. Mas eu preciso falar o tipo de partícula em excesso. Aqui eu disse a quantidade. E o tipo? Ó, pelo próprio exercício, a gente já sabe o tipo, né? Se o N deu negativo, então significa que é elétrons em excesso. Mas você poderia saber quem está em excesso simplesmente por olhar o sinal da carga elétrica. Como a carga elétrica é negativa, significa que tem mais elétrons do que prótons, ok? Então, é isso. Para vocês fazerem, eu vou enviar exercícios propostos na última aula. O importante de agora é vocês entenderem todos esses exercícios que eu enviei para vocês.
ok? Espero que tenha ficado clara a teoria, que tenha ficado entendido. Qualquer coisa pode me procurar, ok? Até mais, pessoal. Obrigada.